Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Tadeu. Eu sou o Lucas Emanuel e hoje eu vou apresentar a arquitetura do nosso sistema de busca e ordenação e eu vou apresentar a parte voltada para o catálogo de filmes. O grande desafio desse projeto não era apenas fazer o código funcionar, mas garantir a eficácia na máxima na consulta, mesmo que o carregamento inicial levasse um pouco mais de tempo, como nos foi proposto no PDF. Por isso, decidimos não usar a biblioteca padrão do C++, a STL, para as coleções principais, construir nossa própria base de dados estruturados em índices invertidos. Começando pela nossa classe Film Class, esse é o nosso DTO, o Data Transfer Object. Ela representa uma única linha do arquivo nosso do texto bruto do filme scrop.txt. Repare bem na modelagem dos atributos privados. A gente escolheu uma tipagem bem rigorosa. O ID, o Start Year, o End Year, Runtime Minutes são int e o se é adulto é um booleano. Nós podíamos ter lido tudo como texto, né, para facilitar, mas fazer o passe para os tipos corretos economiza memória e é o que nos permite fazer buscas matemáticas de intervalo mais para frente. Aqui embaixo a gente tem os dois construtores, um vazio e um completo para carregamento, e os getters para garantir o encapsulamento. Partimos agora para o nosso Films Class, que é o motor do nosso sistema de filmes, né? A primeira estrutura que criamos foi o nosso vetor dinâmico genérico. Se o senhor olhar o método aqui de redimensionar, vai ver como a alocação dinâmica está funcionando por baixo dos panos aqui no nosso código. Quando o tamanho atual atinge a capacidade, nós dobramos a capacidade, criamos um novo array, copiamos os elementos antigos e, muito importante, a gente usamos o delete dados para deslocar o array antigo e evitar vazamento de memória. A gente também fez questão de implementar o construtor de cópia e o operador de atribuição. Sem essas duas implementações, quando o programa passasse nossos vetores entre as funções de filtro, o C++ faria uma shallow copy, né, uma cópia rasa, os ponteiros apontariam para o mesmo endereço e o destrutor daria erro segmental fault. Para garantir que buscar um filme fosse demorar só microsegundos, a gente implementou uma tabela hash genérica. A lógica aqui é o índice invertido. A chave é a informação, como por exemplo o gênero action, e o valor é um vetor com as posições do filme daquele gênero. Tratamos as colisões por encadeamento, usando nosso próprio vetor nos buckets, nos baldes, e para espalhar bem os dados, utilizamos o algoritmo hash DJB2 para strings que faz operações de deslocamento de bit. Isso garante pouquíssimas colisões, né? Depois da parte aqui do geral das tabelas hashes, a gente tem essas duas funções e antes de carregar os dados dos nossos filmes a gente precisa de robustez, né? Então essa função, a extrair campo, ela percorre a linha pegando tudo até a próxima tabulação, o próximo ctrl+T. E a função safe_stoy, que é o safe string to int, foi essencial porque os arquivos reais lá neles são sujos. Coloca caractere ctrl+N para campos nulos, o Windows inboot ctrl+R no fim de linha e os IDs vêm com aquele prefixo TT. Então nossa função limpa tudo isso antes de tentar converter para inteiro. Isso evita que o programa quebre no meio do carregamento. A próxima função que eu quero apresentar é a função setFilms. Na função setFilm a gente faz o carregamento, lê o arquivo, instanciamos o filme, guardamos no vetor principal, mas o segredo está logo aqui embaixo. Nós pegamos o índice desse filme e o inserimos nas tabelas hash de ID, ano, tipo e gênero. No caso do gênero, como um filme tem vários separados por vírgula, nós fazemos um split e inserimos o índice em cada bucket correspondente. Para o filtro de duração, usamos uma estratégia diferente. A gente insere o índice no vetor índice por duração e no final da leitura a gente chama o método quicksort duração. Isso deixa esse vetor de índices ordenados pela duração de filme. Falando dessa parte de buscar por duração, o sistema por que a gente fez o uso do quicksort, né? Porque a busca por duração pede um intervalo mínimo e máximo. E em um vetor ordenado, a nossa função buscar por duração não precisa testar filme por filme. Ela chama a lower bound duração, que está aqui embaixo. Aqui. A lower bound duração
que usa o algoritmo de busca binária de odd log n para achar onde o intervalo começa e o upper bound de duração para achar onde termina. Aí o programa só vai e copia o que tiver no meio. A próxima parte é da interseção inteligente. O sistema permite combinar filtros com e ou. Para união ou, a função união manual, que é essa aqui, ela só faz o clássico merge com os dois ponteiros simultâneos. Mas com a interseção e é onde o código vai brilhar com a nossa função interseção inteligente. Porque se, por exemplo, buscar o gênero drama, que tem milhares de filmes, e cruzar com um ano específico, tipo 1905, que tem quase nada, percorrer os dois ao mesmo tempo seria lento. O código checa se a diferença de tamanho for maior que 15 vezes. Ele opta por tirar apenas na lista pequena e fazer uma busca binária dos valores dentro da lista lá gigante. Se os tamanhos forem parecidos, ele vai caminhar para o caminho linear de dois ponteiros. Isso é eficiência situacional. Partindo para a parte final do main, a gente construiu uma interface segura com a função lerint, que impede os loops infinitos se o usuário digitar uma letra sem querer. E para atestar a performance do nosso código, a gente instanciamos as classes e captura com o relógio da biblioteca Chrono aqui. Isso antes e depois. Aqui na parte de filmes, na busca avançada a gente implementou um loop infinito controlado, um while, né? Onde o resultado atual ele retroalimenta o próximo filtro de filmes. Aplica aquela lógica de matemática, de interseção e união sob demanda. Agora eu vou demonstrar esse nosso código funcionando. Ele já foi compilado e tudo mais. Ele carregou aqui a base de filmes em 3.903 microsegundos. Eu vou pegar aqui a parte de busca de filmes e vou fazer uma busca avançada. Primeiro eu quero pegar por um tipo. Ele mostra aqui pra gente os nossos tipos disponíveis. Essa parte de código de mostrar, ela tá aqui, ela mostra aqui o tipo e aqui ela mostra os gêneros, que vai estar mais pra frente também. E ele pergunta quantos tipos eu vou querer. No caso aqui eu vou querer só um, que vai ser movie, de filme. Eu vou querer um E de gênero. Ele mostra também os gêneros, como eu falei. Vou querer um gênero só, gênero music. Ele achou 418 filmes. Vou colocar um ou agora, um ou de, pode ser de duração entre 50 minutos e 120. Com isso ele vai adicionar muito mais filmes. Só que agora eu vou dar mais uma limpada colocando mais um E, que vai ser de ano inicial de 2008 até 2008. Então vai mostrar somente os filmes de 2008. E mostrou só 2 filmes. Então eu quero finalizar a busca e mostrar os resultados. Eu quero ver a lista. Ele achou esses 2 filmes. Esse ele pegou, mostrou aqui o de 50 minutos, gênero música, 2008 também. 100 minutos, um filme do gênero música. E essa foi a nossa parte dos filmes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Tadeu. Meu nome é Estevão, eu tô aqui juntamente com o Lucas Maia apresentando a parte dos cinemas aqui, né? O Lucas já apresentou a parte dos filmes e agora eu vim aqui apresentar a parte de como funciona a lógica para a busca dos cinemas por trás aqui. Para começar, aqui na nossa classe de cinemas, você pode ver que a gente fez algumas estruturas um pouco diferentes aqui. Como é que vai funcionar isso? A gente tem esse vetor de cinemas aqui. Esse vetor aqui é basicamente o vetor dinâmico que o Lucas tinha apresentado lá na parte dos filmes. A gente não usou o vector, a gente usou esse vetor aqui, né? Porque, enfim, a gente pensou que teria que ser tudo implementado na mão, então a gente implementou o nosso próprio vetor dinâmico. A gente tem esse vetor de cinemas aqui, que vai guardar basicamente todos os dados brutos. Ou seja, assim que a gente iniciar o construtor de cinemas class aqui, e a gente for ler o arquivo cinemas.txt, todos os dados dos cinemas vão ser guardados nesse vetor aqui. A gente tem mais 3 estruturas aqui de tabela hash, que basicamente vai funcionar como se fosse tabela hash com índices invertidos. Ou seja, foi requisitado para a gente no arquivo do comando do trabalho que pudessem ser buscados cinemas tanto pelo tipo dos filmes que estavam sendo exibidos naquele cinema, tanto pelo gênero, quanto pelo título dos filmes que estavam sendo exibidos naquele cinema. Então, o que a gente fez aqui? A gente basicamente fez uma tabela hash em que
a chave dessa tabela hash é uma string, no caso aqui do tipo, a gente pode ter, por exemplo, gênero não, a gente pode ter o tipo movie, e esse tipo movie vai estar apontando para uma lista dos IDs dos cinemas que contém filmes desse tipo. A mesma coisa para gênero, ou seja, a gente vai ter um gênero lá, por exemplo, comédia, né, em inglês. Essa string vai estar apontando para uma lista dos IDs dos cinemas que tem os filmes desse gênero. E a mesma coisa acontece pro título aqui. Então, só para explicar aqui a estrutura da nossa tabela hash que a gente tem em cinemas, ela é um pouquinho diferente da que a gente tem em filmes, e a primeira diferença mais bruta, sim, é o tamanho. Aqui a gente vai ter 512 espaços para a nossa tabela hash de cinemas, e lá em filmes a gente tinha 10 mil espaços. Por que, que a gente diminuiu tanto assim o tamanho da nossa tabela hash? Porque o volume de dados que a gente tem em filmes é muito maior do que a gente tem em cinemas aqui. Então seria uma perca de memória muito grande a gente alocar 10 mil espaços aqui, sendo que a gente vai usar muito menos que isso. Sobre o nó da nossa tabela hash aqui. A chave da nossa tabela hash de cada espaço lá é uma string, e essa string vai apontar para um vetor dos IDs do cinema que contém aquele filtro específico. Então vamos supor, a gente tem lá, a gente quer buscar os cinemas que têm filmes do gênero comédia. A nossa chave aqui nesse caso vai ser comédia. Essa chave vai apontar para esse vetor aqui, que contém uma lista dos IDs dos cinemas que contém filmes do gênero comédia. Basicamente assim que funciona. A gente também tem esse nó próximo aqui, que ele basicamente é para resolver as colisões. Toda vez que acontece uma colisão, no nosso caso aqui, a gente transforma isso em lista encadeada. Então, vamos supor aí que o gênero comédia e ação, após passar pela função de hash, ele deu o mesmo valor. Então, como é que vai ser feito? A gente vai ter o primeiro nó lá, né, que é de comédia, e o próximo dele aqui vai apontar para o nó de ação. Então, basicamente, a gente resolve essas colisões aí com lista encadeada. Aqui está basicamente a estrutura da nossa tabela hash. A gente está usando a mesma função de hash aqui, que é a DJB2. Essa função aqui de hash está sendo usada tanto aqui nos cinemas quanto nos filmes. Então, Tadeu, explicando aqui agora as nossas funções auxiliares, a gente implementou basicamente aqui uma função de trim. O que essa função faz? Ela basicamente remove espaços antes e depois da string que for passada para essa função aqui. Então, quando a gente for fazer a leitura dos dados lá, então vamos supor que a gente tenha lá o nosso gênero action. Para evitar que ele seja gravado na nossa base de dados como action espaço, então espaço action, a gente utiliza essa função aqui para remover esses espaços antes e depois para evitar erros na busca. Então, Tadeu, mais uma função auxiliar que a gente tem aqui é essa função buscar substituto. O que acontece? Na nossa lista de filmes, todos os IDs dos nossos filmes são pares. Porém, na lista de cinemas, tem alguns cinemas que referenciam filmes com IDs ímpares, ou seja, esses IDs são inválidos. Essa função aqui serve basicamente para buscar o substituto desses IDs inválidos que estão referenciados na lista de cinemas. Então, a primeira coisa que ele tenta fazer aqui é buscar o ID na lista dos filmes lá, para ver se esse ID realmente é inválido. Se for inválido, ele vai tentar procurar o próximo ID nessa linha aqui. Ele vai basicamente verificar se o número é ímpar. Se for ímpar, ele vai adicionar 1 nesse ID. E se for par, só que mesmo sendo par for inválido, ou seja, não existir, ele vai adicionar 2. Aqui a gente também implementou um quicksort para ordenar os cinemas pelo preço. Então, se a gente subir aqui um pouco, a gente vai ver que tem uma estrutura que basicamente tem o preço do ingresso daquele cinema e tem o índice do cinema. E aqui, basicamente, a gente tem esse vetor que vai carregar esses nós aqui. E aqui a implementação do quicksort. E se você ver bem aqui, ó, depois que a gente fez toda a leitura dos dados, a gente vai ordenar aquele vetor lá por ordem crescente, né? Dos cinemas mais baratos até os mais caros. Isso vai facilitar bastante quando a gente for fazer a busca por preço. Porque como o vetor vai estar ordenado, a gente não precisa comparar um por um. Então, aqui a gente tem agora as nossas funções de interseção e união. Basicamente, para interseção a gente utilizou o método de dois ponteiros. As duas listas que chegam aqui, elas sempre estão ordenadas. Então a gente avança o ponteiro do menor valor até encontrar um igual na outra lista. E se um dos ponteiros chegar até o fim, o laço quebra, porque é impossível ter novas interseções. Aí você consegue retornar sua lista aqui. Já na união, a união é basicamente um merge clássico. A única diferença é que a gente tem que tratar aqui os valores iguais. Então, se você tem dois valores iguais, a gente adiciona só um. Basicamente isso aqui. E aqui a gente também implementou essa função de insertion sort, que basicamente vai ser responsável por ordenar todos os vetores internos, principalmente das tabelas hashes, porque nessas funções de união e intersecção aqui, a gente precisa ter os vetores ordenados. Então a gente vai usar esse insertion sort aqui para basicamente ordenar todas essas listas internas.
Bom, basicamente aqui a gente também tem a nossa função de construir índices, que é essa função aqui que vai realmente construir todas as nossas tabelas hashes, as 3 tabelas hashes que eu expliquei anteriormente, com os índices invertidos. E, como eu expliquei anteriormente também, essa função aqui também já aplica o insertion sort na lista de IDs. Então, vamos supor lá que você tem a tabela hash de tipos não, de gêneros. Aí você tem lá o gênero action, todos os IDs do gênero action lá, os IDs do cinema do gênero action, vão estar ordenados também. Partindo aqui para o nosso construtor, aqui é onde a gente faz toda a leitura do arquivo. A gente teve que colocar essa camada extra aqui de segurança, porque estava dando problema com o mesmo caminho, às vezes compilava e às vezes dava erro abrir. Compilava também, mas dava erro abrir o arquivo, então a gente teve que colocar essa camada extra aqui. A gente também está contando tempo, e agora tem os nossos endpoints aqui. Bom, esses 3 primeiros endpoints aqui, que é buscar por tipo, buscar por gênero e buscar por título, eu já expliquei como o código deles funciona anteriormente, que é aquela parte das tabelas hashes. Então, se você passar aqui, por exemplo, buscar passando gênero, ele basicamente vai lá, vai fazer o hash, vai transformar aquilo lá em índice e sempre vai ter a resposta em odd 1. Então, esses endpoints aqui eles ficaram bem rápidos. No nosso endpoint de busca por preço, a gente faz basicamente uma busca linear, só que essa busca ela vai parar assim que a gente ultrapassar o preço máximo que a gente colocou. Então, o nosso vetor de índice por preço, ele está ordenado. Se você colocar lá, por exemplo, que você quer o preço máximo de R$ 20, o loop aqui vai funcionar só até os 20 reais. Assim que, na próxima iteração, ele achar um valor de R$ 21, ele já vai parar o loop por ali e já vai entregar o vetor para você. E nesse último endpoint aqui de buscar por distância, a gente basicamente faz uma busca linear, ou seja, a gente percorre todos os cinemas do nosso vetor e a gente aplica a fórmula da distância entre dois pontos, euclidiana, que aí, a partir dos parâmetros passados aqui, a gente consegue encontrar os cinemas que estão no raio que a pessoa aplicou. Então, Tadeu, agora aqui na parte de execução do nosso sistema, assim que a gente executa, ele está carregando bem rápido aqui, ó. 1616 milissegundos para carregar tudo. E agora a parte das buscas. Quando a gente for buscar por cinema por tipo, a gente pode escrever, por exemplo, short. O tempo está até zerado aqui porque está realmente muito rápido. Deu 0 microsegundos, 136 cinemas encontrados. Aqui a gente pode usar aquela função aqui, ó. Essa função imprimir cinema, para abrir a lista de cinemas. Ele vai mostrar tudo ordenado. Buscar por gênero. Vou colocar aqui documentary. Encontrou 122 cinemas, não vou escrever a lista. Buscar por título. Vou buscar aqui, ó, San Diego. Encontrou um cinema. Quero ver a lista. É o Cineart. Quero buscar por preço. Preço máximo de R$ 15. 309 cinemas encontrados. E quero buscar por distância. Por distância aqui já tem os valores separados. Na verdade, deixa eu pegar aqui, ó, desse arquivo aqui, que ele vai me entregar exatamente esse Cineplex estrela, se eu pegar esses valores. Então, vou colocar aqui com raio de 1000. Ele me entregou exatamente, se a gente for ver a lista aqui, Cineplex estrela, que é o valor que eu peguei aqui. Então todas essas buscas aqui estão funcionando. Agora, utilizando a busca avançada, vou pegar gênero, vou colocar documentary aqui, de novo. Quero, ou o outro gênero que eu quero é o short. E, para fazer a intersecção, eu quero com preço menor até R$ 15. Ele encontrou 164 cinemas. Vou finalizar minha busca e vou ver a lista de cinemas aqui. E ele me retornou exatamente esses cinemas que a busca foi feita. Então, basicamente, esse foi nosso trabalho, Tadeu. Como o senhor recomendou, a gente aqui preferiu construir todos esses índices e estruturas de dados no carregamento dos dados, e mesmo assim está bem rápido. Como você pode ver aqui, deu 1,6 segundos para carregar todos os dados, e as buscas estão praticamente todas em odd 1 aqui. Então, isso para efeitos de escalabilidade é muito bom, porque né, os dados podem crescer o quanto for, que sempre a busca vai estar constante. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, Tadeu. Eu espero que você tenha gostado. Até mais.